E aí, pessoal, tudo bom? Bom, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o que é Docker, começando lá do comecinho, vou explicar para vocês para que serve a ferramenta, as maiores três maiores vantagens dela e também falar sobre os dois principais componentes que compõem o Docker que está instalado na máquina do desenvolvedor. Tá? Docker hoje é uma ferramenta muito usada por muitas empresas porque ele permite que o desenvolvedor ele não tenha que se preocupar com o ambiente que vai funcionar a aplicação. Na verdade, alguém já pensou isso por ele, ou mesmo ele faz uma imagem Docker ali, um container, e roda a aplicação dentro desse container. Nesse vídeo, eu não vou passar o conceito exato de imagem nem de container, mas eu vou explicar para vocês o que é Docker e qual é o mais legal dele. Vamos lá? Bom, é, o que é o Docker? O Docker é um conjunto de ferramentas, ele é multiplataforma, e ele torna mais fácil a gente criar, rodar e fazer deploy de aplicações, tá? Como isso funciona? Basicamente, essa frase que está aqui, develop once, run everywhere, é o seguinte: você vai programar uma vez e vai rodar em todos os seus ambientes. Grandes empresas, na verdade, as grandes e pequenas empresas que desenvolvem, normalmente a gente trabalha com pelo menos três ambientes. Então a gente tem quatro, se contar a máquina do desenvolvedor, né? Então a gente tem a máquina do desenvolvedor, que é onde o cara vai fazer o código, vai codar. A gente tem o ambiente de desenvolvimento, que vai rodar as aplicações em desenvolvimento ali, então para teste de integração, essas coisas. Tem ambiente de aceite, que é onde normalmente as empresas trabalham com metodologia ágil, então a gente tem um ambiente de aceite, que aí o PO vai fazer o aceite daquela aplicação, vai testar um pouquinho com menos mexidas, entendeu? Porque o meio de desenvolvimento geralmente é bagunça. De repente você está fazendo integração com uma aplicação, de repente a aplicação cai porque outro desenvolvedor resolveu fazer uma alteração lá que não deu certo, ou porque de repente está rolando um deploy de outra aplicação. Então o ambiente de aceite é um pouco mais estável, com menos mudanças. Temos também o ambiente de homologação, que é onde de fato as mudanças ocorrem pouco, então quando ocorre já é um fix da aplicação, porque ela já foi aceita já no ambiente de aceite, então ela foi entregue e qualquer tipo de bug que aconteça nesse ambiente vai ser um fix que vai rolar, entendeu? Já está ali as coisas preparadas para o release, que é o lançamento daquela versão, e tem ambiente de produção, que é não vamos mexer, a aplicação tem que estar lá já estável, já bonitinha, tá bom? Então, esse Develop Once, Run Everywhere é isso, você vai desenvolver na sua máquina de desenvolvedor e a aplicação vai rodar igualzinha em todos os outros ambientes, tá? Não pode haver uma mudança por causa do ambiente, porque ele vai estar encapsulado dentro de um container, tá? Isso é uma facilidade. E o que é um container, assim, falando por cima? Ele vai empacotar a sua aplicação e todas as dependências que ela exige. Então, você está usando o Node, por exemplo, ele vai ter todas as dependências do Node lá instalado. Já vai ter no container o Node.js. Você não vai precisar instalar o Node.js na máquina. Você vai rodar o Python dentro do container. Isso aí vai estar na imagem que você baixar lá e você vai desenvolver em cima dessa imagem. Na Base. Eu vou fazer um vídeo também sobre o Dockerfile lá, que eu explico o que é Base Image e tudo mais. Então, a gente tem essa facilidade. As dependências que você precisa não precisam estar necessariamente instaladas na máquina. O que a máquina precisa ser é compatível com o Docker. Como é multiplataforma, existem poucos sistemas operacionais ou máquinas que não são compatíveis com ele hoje em dia, tá? O Docker, ele é basicamente separado na sua máquina e a gente tem dois principais componentes. Tem o Docker Daemon, que é o Dockerd, que é um processo que chama Dockerd, se você estiver usando Linux. Se você estiver usando Windows, é Docker Desktop que aparece lá, tá? Que é esse Dockerd? Ele ouve os requests através da API REST Docker. Sim, o Docker se comunica por uma API REST, tá? Eu vou fazer um vídeo também sobre a API REST, porque eu acho que é essencial que qualquer desenvolvedor hoje em dia conheça a fundo o que é uma API REST e como usar. É uma deficiência que eu pego muitas vezes no meu trabalho, então chegam algumas coisas para mim que eu falo, pô, mas isso aqui
não é compliance REST e tal, então a gente tem que conversar com o desenvolvedor, falar, ó, não tá legal isso aqui, vamos pensar outra maneira de fazer isso, vamos mudar, tá? Então vamos falar sobre isso. Então o Docker, o REST é uma maneira de comunicação que é através do protocolo HTTP. Então, sim, o Docker expõe lá uma porta, uma determinada porta, como se fosse um web server, e aí você vai comunicar nessa porta fazendo requisições para o Docker Daemon. Tá? E o que ele faz? Ele gerencia os objetos Docker. Tá? Os principais objetos aí que a gente vai falar são as imagens dos containers, as redes, networks e os volumes. Volumes são espaço de armazenamento, simplificando aqui para vocês. Tá? É como se fosse um armazenamento de arquivos, são volumes. E ele de fato faz o trabalho duro. E o Docker CLI, que é o Docker que todo mundo conhece, que é aquele que a gente vai mexer, que a gente vai dar comando, é o que o usuário interage, entendeu? Que a gente vai ali colocar os comandos, que a gente vai. Tem algumas interfaces bonitinhas, tem o Kitematic, que é muito interessante, que você pode colocar no seu computador aí, que você vai ter uma visão muito fácil de todas as imagens, para baixar imagens também é muito interessante. O Visual Studio Code, ele também tem uma extensão muito boa, que você consegue gerenciar suas imagens, seus containers que estão rodando. Você consegue ver os volumes, é muito bom também. Isso aí eu vou falar nos próximos vídeos também, quando a gente já tiver um pouquinho mais avançado. E esse cara, esse Docker CLI, que é interface com o usuário, ele vai fazer as requisições via HTTP para o Docker Daemon. Tá? Então, na mesma máquina, eu falo, Docker Daemon, tô isso aqui, tô isso aqui, tô isso aqui, faz essa modificação, me dá todos os containers, me dá todas as imagens, etc. Entendeu? E no final das contas, quem leva a fama é o Docker CLI, certo? As vantagens de você usar Docker, tá? A economia de recursos é a maior delas, tá? As aplicações, elas são feitas, se empacota tudo que você precisa e o Docker tem uma política de usar o mínimo de recursos possível, tá? É, a parte boa também é que você vai conseguir subir aplicações complexas em alguns segundos. Você pode orquestrar aí, usando Docker Compose, por exemplo, uma aplicação que usa banco de dados, usa um proxy reverso e usa a sua aplicação, vai subir 3 containers de uma vez ou mais, quantos forem necessários, sem necessidade de muito comando de infra, muita intervenção, tudo mais. Então você está economizando recurso. Outra vantagem, diferentemente de uma VM, de uma máquina virtual, é que você não precisa fazer do sistema operacional guest, tá? Então, você instala um VMware, por exemplo, você vai ter que instalar um sistema operacional nele para depois rodar a sua aplicação. Esse sistema operacional pode parecer que não, mas ele está consumindo bastante recurso da sua máquina, da sua aplicação aí. Tá? Então a gente tem essas facilidades com o Docker. A portabilidade, tá? As aplicações do Docker, como eu falei para vocês, elas são empacotadas de maneira que elas são agnósticas no sentido do sistema operacional. Então, não importa o sistema operacional que você está usando, elas rodam no ambiente, no environment separado ali do seu sistema, de maneira que o sistema operacional Linux vai fazer com que aquela aplicação rode igualzinho o sistema operacional Windows. Por quê? Porque está encapsulado dentro daquele container, entendeu? Então é muito estável. Muitas vezes as pessoas têm mais facilidade, gostam mais de usar o Windows na hora de desenvolver ou Mac, e a maioria dos servidores, no final das contas, usa Linux. Entendeu? Você não pode ter uma diferença não, na minha máquina funciona assim, mas quando for para o servidor, eu preciso mudar esses parâmetros aqui, ou esses métodos, ou qualquer coisa do tipo, porque lá o servidor tem um sistema operacional diferente. Entendeu? Isso diminui custo, tá? E o bom, a economia de custo vem também de uma outra coisa, que é que você pode rodar diversas aplicações no mesmo sistema operacional sem problema, entendeu? Pô, você pode ter, não é uma boa prática no final das contas, mas diversas instâncias de banco de dados rodando numa mesma máquina sem que uma afete a outra. Você pode ter diversas aplicações sem que uma falhe em uma afete a outra. Entendeu? Então tem esse isolamento aí que não é só benéfico para a aplicação, como para o sistema operacional também, porque se uma aplicação crashou, as outras não são afetadas, tá? E também ele depende de tecnologia específica. Então imagina que hoje em dia a gente precisa, eu preciso desenvolver alguma coisa em Node 6
só que o Node 12 está instalado na minha máquina. Putz, eu vou ter que desinstalar o que eu tenho aqui, ou instalar um gerenciador de versão do Node. Não, cara, você pode baixar uma versão, uma imagem Node já pronta ali, Node Alpine, por exemplo, você bota a versão que você quer do Node e aí você vai ter rodando aquela versão ali sem precisar ter muito trabalho. Docker, run, Node Alpine, sei lá, um comando desse tipo, entendeu? Então você consegue, você vai fazer em Java, você pode pegar uma imagem com Java 8, Java 11, você não precisa fazer com essas alterações no seu sistema operacional. Você precisa do MySQL 8, tá lá, tá facinho para você. Mongoose, tá lá. Desculpa, Mongo. Se quer MongoDB, tá lá facinho. Se quer Redis, tá lá. Sem você ter que ficar, por exemplo, o MySQL que consome muito recurso da máquina. Você instala o MySQL uma vez na máquina, a máquina pode ficar, se você não configurar direitinho aí e não ver os processos que estão iniciando na abertura do sistema operacional, a máquina vai ficar lentíssima depois, entendeu? Se você roda o MySQL direto no container, o sistema operacional não é afetado em nada, entendeu? É, esse Better is included but removable é o seguinte: o Docker ele vem da maneira mais fácil possível para você. Então é bem isso que está falando. As baterias estão inclusas, mas elas são removíveis. Então ela vem, as imagens costumam vir da maneira mais simples e mais fácil para a maioria dos problemas que a gente tem. E aí você pode depois personalizar conforme a complexidade e a necessidade do seu problema, tá? Então ele vem muito fácil. Só que pode ser que você precise fazer alguns ajustes na sua imagem em relação a portas, permissionamento, segurança e tudo mais. Isso aí vai pegando conforme você vai ganhando experiência com o uso de containers, com o uso do Docker, vai enfrentando alguns problemas também, porque algumas coisas a gente só aprende quando a gente tem um problemão, e isso é muito interessante. Beleza? Eu acho que para o vídeo de hoje é isso aí. O próximo vídeo eu pretendo explicar para vocês são imagens, o que são containers e também dar um overview de como funcionam os comandos no Docker, tá? Tem uma estrutura definida que eu acho muito interessante de conhecer, porque se a gente conhecer a estrutura dos comandos, fica assim, ó, fica facinho para a gente descobrir a gente não precisa ficar pesquisando muito comando, é meio que intuitivo, entendeu? Eu vou passar isso para vocês também. E espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curte aqui, compartilha com seus amigos, com quem você acha que vai ser interessante isso, com aquele seu amigo do trabalho que não manja ainda o que é Docker. E porque isso aí é essencial para quem quer trabalhar com tecnologia hoje em dia, com programação, com desenvolvimento, mesmo com projetos. Você é o cara que, a pessoa que não gosta muito de programar, adoro tecnologia, mas não quero botar a mão na massa. Eu quero fazer a gestão de um projeto, quero ser um Scrum Master e tudo mais. Eu acho que é legal você conhecer as tecnologias disponíveis e que as pessoas do seu time vão usar. Isso aí cai muito em entrevista de emprego, tá? Então, eu acho interessante conhecer um pouquinho mais a fundo com isso. Logo, logo tem mais vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e muito obrigado. Valeu, gente!